Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje nosso companheiro, nosso amigo, nosso confrade Alexandre Luiz Ansetti, que vem lá da Casa Espírita Luz e Amparo de Camobi. E o Alexandre está aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que muitas pessoas não gostam de falar, que é sobre morte. Não exatamente sobre o morrer, mas morte na visão espírita. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa Palavra Espírita. Muito boa tarde, Jader. É um prazer estar aqui representando a instituição a qual eu faço parte, a Casa Espírita Luz e Amparo. Agradeço o convite e me sinto honrado, né? Talvez não chegue a ter o merecimento até de estar aqui, mas vou procurar fazer o possível para que a gente possa ter um diálogo produtivo. Com certeza tem, porque todas as pessoas que sentam nessa cadeira aí, elas têm ótimas referências para falar sobre o tema que nós vamos abordar. E tu não poderia ser diferente. Agradeço. Alexandre, quando a gente adoece, muitas vezes a doença nos proporciona dores. Dores psíquicas, fundamentalmente dores físicas. Agora eu te pergunto, já que o nosso assunto é morte. Na hora da morte, o espírito sente dor? No momento do desencarne? Isso é uma questão bastante interessante, Jader, pelo seguinte, o espírito não sente dor, as dores são inerentes ao corpo físico. A dor, muitas vezes, do espírito é aquela dor que fica na sensação, né? A sensação do momento do desencarne, por exemplo. Se é uma morte natural, é uma sensação, se é uma morte trágica, é outra sensação, mas o espírito propriamente não sente dor. O corpo sim, o corpo sente muito mais o sofrimento durante a vida do que no momento do desencarne. Agora, porque a doutrina espírita, ela felizmente, né, Alexandre, ela desmistifica a morte. Não que o espírita não tenha medo de morrer, não, é diferente, ele até pode ter medo de morrer, mas ele sabe que ele vai não para o céu e não para o inferno. Ele vai para uma outra vida e uma outra dimensão. E o que nós podemos entender por essa outra vida, esta outra dimensão? Por exemplo, o espírito é imortal, então a vida dele é eterna. O que nós podemos entender por vida eterna? Exatamente como você falou, a vida eterna é a vida do espírito, né? O corpo perece, né, após a morte física, cessada a vida física, nós chamamos que a vida orgânica, cessada a vida orgânica, o espírito segue, e que nós chamamos, que o próprio Livro dos Espíritos diz como vida eterna, né? Porque o espírito, como todos sabemos, ele é eterno. Encarnação pós encarnação, o espírito segue uma caminhada evolutiva que o mantém nessa chamada vida eterna, ou seja, a gente não morre nunca. Por isso, o desmistificar da morte, né? Para o espírita, principalmente, aqueles adeptos, aqueles estudantes da doutrina espírita, muitas vezes eles entendem esse processo como um processo válido, ou seja, um processo que não acaba. A vida eterna ela faz com que, vida após vida, nós
procuremos a evolução. Então, não existe morte, digamos assim, propriamente dita, para o espírito e para o espírita, porque a morte é apenas do físico. O espírito segue a sua jornada eterna, ou seja, somos eternos perante a eternidade. E um dia seremos espíritos puros, digamos. Exatamente. Estamos muito longe ainda disso, né? A escala espírita nos diz que um dia chegaremos lá. Hoje somos espíritos imperfeitos, né? Por isso estamos encarnados aqui na Terra, um planeta ainda de provas e expiações, onde a necessidade do aperfeiçoamento, principalmente moral. Então é aqui a oportunidade que nós temos de evoluir. Então é exatamente isso que vai nos conduzir, entendendo esse processo, né? Entendendo que eu preciso evoluir, é que eu vou seguir me purificando, digamos assim, a cada oportunidade de vida que eu tenho, ou seja, a cada encarnação. Agora, me diz uma coisa, Alexandre. No momento da morte, como que acontece a separação do espírito, porque não é o corpo que se separa do espírito, e sim o espírito que se separa do corpo. Como é que acontece essa separação? De que forma é? Essa é uma questão bastante interessante e muita gente ainda tem dúvidas do que acontece. Tudo isso depende do grau de evolução em que nós nos encontramos, do grau de entendimento, né? Do grau, digamos assim, de conhecimento que nós temos. Muitas vezes os espíritos que já têm um grau de evolução mais elevado, eles passam por esse processo transitório, digamos assim, no momento em que o que acontece, o desencarne, de uma forma mais fácil. A consciência desse espírito mais evoluído, ela é plena, digamos assim, do que está acontecendo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, é estranho de dizer, mas vou te dar um exemplo. Vamos pegar Chico Xavier, por exemplo. Sim. Um espírito que nós sabemos que tem uma evolução, né, já muito além da nossa. Com certeza a transição do Chico no momento do seu desencarne foi tranquila, serena, né? Ao passo de que outros espíritos mais arraigados à matéria, espíritos que ainda são muito ligados ao físico, ao material, esses espíritos, ao momento do desencarne, essa transição ela é mais lenta. Diz o Livro dos Espíritos que essa transição pode levar horas, dias, meses e até anos, o desligamento completo do espírito do corpo. E nesse momento, quem é que... Existe espíritos encarregados de fazer esse desligamento, digamos? Com certeza. O desligamento espiritual, ele tem existe todo um processo, uma equipe espiritual que já está, digamos assim, a postos sempre que acontecem os desencarnes deste planeta. Ou seja, no momento dessa transição, no momento dessa morte, ou desse desencarne, existe uma equipe a postos, né, para poder dar o apoio, o suporte necessário para o espírito desencarnante, digamos assim. E vou emendar nessa pergunta uma outra. É possível, por exemplo, o meu familiar que foi em vida muito querido, meu pai, minha mãe, que já partiram deste plano para o outro, eles virem me receber no momento dessa passagem desta para outra vida? A questão 160, se não me engano, do Livro dos Espíritos fala exatamente sobre isso. Pergunta se no momento do desencarne, parentes, amigos e familiares ou afins, que foram nossos parentes, né, nesta existência, vêm nos receber. Aí eu vou abrir um parênteses, né, eles afirmam que sim, né, o livro diz que sim. Porém, vamos dividir em duas situações. Primeiro, eu preciso estar numa condição fluídica, digamos assim, no momento do meu desencarne, que coincida com a mesma condição fluídica deste familiar que já está no plano espiritual, ou seja, nem sempre nós vibramos nas mesmas frequências. Certo. E nem sempre é permitido a esses espíritos virem ao meu encontro, da mesma forma que nem sempre eu estou em condições de chegar ao encontro deles. Isso tudo varia de acordo com um processo que nós chamamos de vibração, né? O espírito vibra, nós somos energia. Sim. Então, nesse momento que acontece o desencarne, muitas vezes, se nós tivermos esta oportunidade, sim, seremos recepcionados
por entes queridos, outras vezes não, outras vezes vamos para determinados locais ainda para passar por todo um processo de reparo ou de recuperação, porque essa transição, às vezes ela é muito chocante para o espírito que desencarna, então ele precisa de um tratamento, muitas vezes, antes de ter esta oportunidade de ir ter com outros espíritos. Então isso é muito relativo. É relativo. Perfeito. Agora, nós, digamos, numa morte natural, normalmente, nós estamos conscientes aqui neste plano, numa cama de hospital, em casa, enfim, independente do lugar. Nós estamos conscientes do que está acontecendo conosco. Estamos, muitas vezes, com oxigênio, com, enfim, soro, etc. e tal. Mas estamos conscientes. Agora, quando acontece o desencarne, ou seja, a morte do corpo, o espírito fica consciente do que aconteceu com ele naquele momento? Também relativo. Essa consciência, ela pode até acontecer, por quê? Porque é um preparo. Digamos assim, um doente terminal numa cama de hospital, por exemplo, ele vem ao longo do tempo em que ele passa nesse hospital, nessa cama de hospital, ele vem sofrendo, digamos assim, um preparo também, porque sendo preparado. Exatamente. Vamos dizer que seja por esgotamento dos órgãos, vamos dizer que seja por idade, ou seja, nós temos nós chamamos de fluido cósmico, nós temos o fluido cósmico universal e temos o fluido vital. Né? O fluido cósmico universal é inerente ao nosso planeta e o fluido vital é aquele com que nós viemos para esse planeta para podermos interagir, digamos assim. Esse fluido vital, ele vai com o esgotamento dos órgãos físicos, esse fluido vital também que nos é dado no momento do nosso nascimento, esse fluido vital ele vai se esgotando, né? Digamos assim, ele vem ao longo da nossa existência se esgotando, ele é previsto para ser utilizado, digamos, por 70 anos, que é a nossa programação de vida. Né? Vamos dizer que nós viemos programados para viver 70 anos, então nós temos fluido vital para viver os 70 anos. Se nós conseguirmos, via de regra, mantermos uma alimentação saudável, bons hábitos, nós vamos chegar aos 70 anos conforme pré-programado, porque não sei se eu posso entrar rapidamente nesse tema. Nós, antes digamos assim, de reencarnarmos, nós passamos por um processo, né, de programação de vida. Então os espíritos superiores, aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa reencarnação, nos coloca frente a frente, digamos assim, e combina conosco como será a nossa vivência. Claro, programa os grandes acontecimentos. Aqueles pequenos acontecimentos nós é que causamos muitas vezes pelos nossos desvios daquele rumo que foi traçado lá em cima. Então lá em cima é traçado um pré-programa, ou seja, eu vou nascer e vou viver 70 anos. Dependendo das minhas atitudes, dos meus atos, né, eu posso prolongar ou posso também reduzir esse período. Certo. Então, voltando à tua pergunta, então se eu estou lá numa cama de hospital, com os meus órgãos, digamos assim, que foram pré-programados para resistirem 70 anos, eu vou chegar lá nos 70 anos e eu vou ter um pouco ainda desse fluido vital comigo. Então, vamos dizer que aconteça o desencarne, esse desencarne ele vai ser mais suave, mais tranquilo, porque o fluido vital se esgotou conforme previsto, diferente de uma morte mais instantânea, mais repentina, que o fluido vital ele cessa, digamos assim, de uma hora para outra. Então, esse desencarne é mais tranquilo. Numa morte natural, nos últimos 30 segundos que nos resta nesse primeiro bloco, é como uma vela que vai se apagando. O próprio livro fala de uma chama, né? Uma chama que, se você deixa uma vela acesa, ela vai queimando e extingue a chama. Da mesma forma como se extingue o fluido vital que havia sido programado para aquela existência e nós desencarnamos naturalmente, como a gente diz. Perfeitamente. O assunto é muito palpitante, mas o nosso primeiro bloco está chegando ao final. Mas voltaremos com o Alexandre e esse mesmo assunto, morte, desencarne, depois 2 minutos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural,
Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, hoje com o nosso amigo Alexandre, da Casa Espírita Luz e Amparo de Camobi, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da Sedic, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje, como eu já disse no primeiro bloco, mas repito para aquelas pessoas que estão ligando a TV ou estão iniciando a nos assistir agora, neste momento, que nós estamos falando sobre morte, desencarnação, que é o momento em que o espírito se desliga definitivamente do seu corpo. Já falamos sobre a morte natural e agora vamos falar sobre as mortes repentinas. Alexandre, quando alguém vai numa estrada dirigindo e de repente sofre um acidente, tu já nos disse aqui que dependendo do estágio evolutivo do espírito na morte natural, ele tem consciência do que está acontecendo com ele. E na morte repentina? Da mesma forma, a morte repentina também. Nós chamamos de morte repentina aquela morte que ela acontece de súbito, de repente, o próprio nome diz, repentina. E muitas vezes nós não esperamos isso. O que vai diferenciar o entendimento? É exatamente o grau de evolução do espírito. Muitas vezes nos tiram a vida orgânica, que a gente sempre tem que trazer, vida orgânica e a vida espiritual. Ao haver um acidente, como você citou, por exemplo, e o corpo, os órgãos internos cessam, ou seja, há a morte física, nesse momento o desligamento do espírito acontece de forma gradual também. Nunca o espírito é sacado, digamos assim, do corpo físico, sim, de forma abrupta, ou seja, existe um processo também de desligamento gradual, que vai ser maior ou menor de acordo com o meu entendimento do sistema. Ou seja, se eu estou aqui conversando com você, nós estudamos a doutrina, nós temos um pouco mais de conhecimento, nós temos uma evolução já um pouco mais apurada, espiritual um pouco mais apurada, o entendimento também, porque o entendimento nesse caso vai ajudar também. Mas o grau de evolução é que vai marcar isso daí. Por quê? Porque o espírito vai se reconhecer imediatamente após o seu desencarne, sendo um espírito evoluído. Sim. Então vamos dizer que um espírito evoluído sofre esse acidente. Ele, ao se deparar com a cena, ele vai entender muito mais rápido do que aquele espírito que não tem o conhecimento e que não tem a evolução. Ou seja, um espírito ainda involuído, um espírito ainda em processo de evolução, que não tem esse conhecimento. Então muitas vezes ele se depara com aquele momento, se assusta, se enxerga estendido no chão, por exemplo, e não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes acha que não morreu. E permanece junto do corpo ainda e entra numa série de fatos que podem acontecer, que ele se depara com aquela situação e muitas vezes ele não aceita. Ele não aceita aquilo. E começa a conversar com as pessoas, começa a chamar a atenção e vê que ninguém lhe dá a atenção. Por quê? Já não existe mais a vida orgânica, ele não está mais naquele corpo, ele já está fora do corpo. Não está mais no mundo das pessoas, no mundo físico, com quem ele interagir. Exatamente, ele vai querer continuar interagindo no mundo físico, porém já em espírito.
não tem como, né? Então ele se desespera, e é nesse momento que muitas vezes entram os socorristas da espiritualidade para fazer todo aquele amparo daquele espírito naquele momento. É uma questão, ela é bastante complexa, ela dá para a gente falar durante muito tempo, mas especificamente para a gente poder diferenciar da morte natural, a morte repentina também, ela vai lhe dar, você vai ter um pouco mais de entendimento, tendo um pouco mais de evolução. Tudo é proporcionalmente, proporcionalmente falando, de acordo com o nosso grau de evolução, o entendimento da morte é mais ou menos aceitado. Porque Kardec falou a respeito da perturbação espiritual. O que é a perturbação espiritual? A perturbação espiritual, na realidade, é aquilo que acontece num instante após o desencarne, né? Todos os espíritos, ao desencarnarem, passam por esse processo de perturbação espiritual. É um momento em que, ainda naquele estado de choque, porque a morte ela vai te trazer, sendo uma morte natural ou não, o espírito, dentro desse processo evolutivo que a gente já falou, ele vai passar por um processo, ele vai ficar mais ou menos perturbado, né? A perturbação espiritual nada mais é do que, digamos assim, uma névoa que se dá ao entorno do espírito desencarnado, em que ele não entende bem o que está acontecendo. Ele ainda não tomou ciência. Essa perturbação espiritual, ela também pode levar alguns minutos, algumas horas, para aqueles espíritos mais evoluídos que tomam conhecimento do seu estado logo após o desencarne, e pode levar também dias, meses e até anos, como fala a doutrina, dependendo também do seu estado e do seu estágio, né, evolutivo. Então, muitas vezes, eu não aceitando aquilo que aconteceu, eu vou ficar mais tempo em estado de perturbação. Muitas vezes o espírito é adormecido, até para que esse processo se desenvolva longe da cena do que aconteceu. Um exemplo é o filme Nosso Lar, né, que nós podemos trazer, até a maioria das pessoas acredito que já tenha assistido, ou então através do livro, né, Nosso Lar, que mostra o desencarne de André Luiz, que ele depois de passar pelo estágio que nós chamamos daquele estágio de recuperação, depois ele vai para a colônia Nosso Lar, e lá ele ainda está num estado de perturbação tal que ele ainda é adormecido, e depois, quando ele desperta, começa a ser explicado a ele o que se passou, porque ele não entendia, ele tinha aquela perturbação de não saber o que aconteceu. Então esse estágio, ou esse estado perturbatório do espírito, ele é variável. Ele pode levar alguns minutos, algumas horas, como pode levar meses, anos, fala-se até em séculos, né? Que o espírito fica num estado tal de perturbação, de muitas vezes não entender o que se passou nessa transição da vida física para a vida espiritual. Tu falaste aí até em séculos, porque o tempo é o mesmo lá e aqui. O maior problema é a percepção do tempo que é diferente. É certo isso? Exatamente. A percepção do tempo para o espírito encarnado é uma, para o espírito desencarnado é outra. Lá, digamos lá que eu digo plano espiritual, as coisas acontecem de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Até dizem que quando nós desencarnamos, nos é mostrado no plano espiritual, em questão de minutos, toda a nossa vida pregressa. Então, muitas vezes, o tempo, a gente ainda não tem como mensurar o tempo na vida espiritual, mas é diferente, não tem a mesma percepção, é diferente. Porque aqui nós é 24 horas, em uma semana, isso, um mês, nós trabalhamos de acordo com o relógio. Lá eles não têm relógio. Tem a noite, o dia, etc. Né? Agora, Alexandre, vamos focar no espírita, não no espírito. Certo. Aquele espírita, porque eu digo aquele espírita que estuda, porque a maciça maioria dos espíritas se dizem espíritas porque vão no centro espírita, vão na casa espírita, vou lá tomar um passe, acredita em reencarnação, lê romance espírita, simpatiza, gosta e se diz espírita. Mas para aquele espírita que estuda, que se aprofunda, ele, como é que eu vou te dizer assim, isso tem alguma influência, o conhecimento da doutrina espírita,
no momento da morte do corpo? Tem, mas também abro aqui um parênteses no seguinte: não adianta você estudar, você precisa vivenciar a doutrina. Então, muitas vezes, duas coisas diferentes. Muitas vezes a gente diz que estuda a doutrina, vai no centro espírita, toma o seu passe e corre para casa. Não abre um livro, não se aprofunda. Né? Então, muitas vezes, o conhecimento da doutrina espírita, sim, porque isso que nós estamos conversando aqui, para o público espírita, eles já vão entender um pouco melhor essa situação. Eu tendo o conhecimento, com certeza, quando acontecer comigo essa transição, essa passagem que a gente diz, esse conhecimento eu levo, eu não perco esse conhecimento. Então, estudando a doutrina, vivenciando a doutrina, entendendo todo o processo que acontece, estudando, né, os diversos capítulos, principalmente do Livro dos Espíritos, e as obras básicas em si nos trazem conhecimentos maravilhosos que nos dão esse alento no momento que nós fazemos esta passagem. Então, chegando do outro lado, tendo o conhecimento espírita, tendo vivenciado tudo isso, fica mais fácil. A aceitação é melhor. Enquanto aquele outro que não teve, digamos assim, nenhum tipo de contato com religião nenhuma, ou com a própria doutrina espírita, para esse é mais difícil. Até porque a gente sabe que a doutrina espírita nos mostra o caminho de nós irmos nos libertando aos poucos dos bens terrenos, né? De irmos nos desvencilhando, digamos assim, do que nos prende ao mundo material. E a gente vai vivenciando um pouco mais as experiências espirituais. Então, quando a gente vai fazendo isso com sinceridade, com dedicação, fica muito mais fácil. Agora, aquele que não aceita nada disso e apenas foca no físico, foca nos bens materiais, foca na vivência material, né, fica muito mais difícil ele aceitar, porque ele vai deixar tudo. E muitas vezes ele não se conforma com isso. Quando ele se vê do outro lado, e sem poder tocar, sem poder ter aquilo que ele, né, juntou os bens terrenos, ele se revolta. E muitas vezes é aquilo que acontece, né? Muitas vezes eu permaneço anos, meses, anos, séculos, ainda preso a perturbações devido ao meu apego excessivo à matéria. Então isso aí precisa ser bastante levado em consideração nesse momento. Então eu acredito que sim, o espírita, mas aquele praticante, não aquele espírita, o estudioso, pelo menos aquele que se dedica. Que pratica. Estudar é bom, é interessante, mas é muito melhor a gente colocar em prática. Né? Nós estudamos hoje em escolas, universidades, para sermos alguma coisa, para sermos alguém. Então, nesse momento, a gente vai exercer aquilo que nós estudamos na teoria, vamos colocar em prática. Não basta ficar só com a teoria. Esse é o Alexandre, falou conosco sobre morte, desencarne, coisas que a gente deve procurar nos livros, nas obras espíritas, que existem os borbotões, livros que nos falam sobre isso, porque esse é o destino de todos nós, do Alexandre, meu, do senhor e da senhora que estão nos assistindo neste momento. Então a gente tem que procurar se inteirar disso para enfrentar esse momento da melhor forma possível. Alexandre, com certeza. Quero agradecer, te dar mais 30 segundos para te, enfim, falar o que tu quiseres. Jader, eu mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Como te falei, é a primeira vez que fui convidado para um evento dessa natureza, então me sinto bastante agradecido, porque isso é uma oportunidade, isso é um aprendizado. Me forçou a estudar um pouco mais, né? E de alguma forma a gente com certeza, entendendo o real significado da vida, né? Nós não estamos aqui por acaso. Todos, a gente sempre diz isso, nada é por acaso e não estamos aqui por acaso. Temos sim uma missão, todos temos uma missão, e essa missão precisa ser cumprida da melhor maneira possível. Espero que a doutrina espírita auxilie a todos a terem, né, essa melhoria nessa trajetória divina que é a nossa vida. Depois dessas palavras, só nos resta agradecer ao senhor, senhora que está nos assistindo, que nos prestigia o nosso programa. E agradecendo também, como não poderia deixar de ser, aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina,
Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne.